Olá, pessoal! Hoje a nossa aula é sobre Vygotsky e o seu interacionismo sócio-histórico, né, ou também chamado de socioconstrutivismo. E alguns alunos têm muitas dúvidas e algumas pessoas, de fato, fazem algumas confusões na relação entre Vygotsky e Piaget. Né? E apesar de ambos serem considerados interacionistas, quando a gente faz aquela comparação do inatista com o empirista, eles são bastante distintos. A ênfase que cada um dá à questão do interacionismo é muito distinta. Né? Nós já conversamos daquela diferença básica dos dois, onde para Piaget a aprendizado, o desenvolvimento, a aprendizagem, ela acontece quando o indivíduo está maduro, ou seja, primeiro o desenvolvimento, depois a aprendizagem. Para Vygotsky, o desenvolvimento acontece depois da aprendizagem. Então, é aprendendo que o sujeito se desenvolve. Para Piaget, o sujeito aprende quando está apto, ou seja, quando está desenvolvido, quando já atingiu determinado nível de desenvolvimento. Isso representa uma mudança substancial na perspectiva educacional, né? E, além disso, eles também dão ênfases diferentes à questão da interação social. Então, para Piaget, por exemplo, o sujeito, ele se constrói, né, a sua subjetividade, a sua aprendizagem, ela acontece na interação com o meio, na interação social, na interação com os objetos. Né? Então, é como se não existisse um significado a priori dos objetos, esse significado é dado, essa construção é feita na relação do sujeito com o objeto. De alguma forma, Vygotsky também fala isso. Só que para Vygotsky, o desenvolvimento ele vai acontecer na e pela cultura. Então, além do indivíduo com objeto, para Vygotsky é o indivíduo, o objeto, permeado pela cultura. E a gente não entra nessa questão da cultura, do desenvolvimento da linguagem, de como o contexto socio-histórico é um mediador desse processo de aprendizagem. Né? O sujeito ele é constituído e se constitui numa cultura, num determinado contexto social e histórico. Então, a ênfase toda de Piaget é no meio social. Ou de Vygotsky, desculpem, é no meio social. E de Piaget não. Né? Então, aí a gente já percebe que são perspectivas bastante distintas. Tá? Vamos ver um pouquinho dos slides que eu preparei, dos principais conceitos de Vygotsky. É claro que é uma teoria muito mais profunda do que a gente vai ver aqui, mas aqueles que se interessarem podem aprofundar nos livros, nos textos que temos publicados. Inclusive, na nossa biblioteca física tem alguns, e o texto acessório que eu coloquei para vocês é da biblioteca física de um livro do próprio Piaget, ou do próprio Vygotsky. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa começar. Pronto. Aí eu vou aumentar aqui um pouquinho, para também não ficar tão pequenininha, e vocês me enxergarem. Tá? Então, vamos lá. Feita essa introdução, quem foi Vygotsky? Né? Vygotsky morreu aos 37 anos. Imaginem vocês, super jovem, e já tinha conseguido fazer escritos e deixar um legado aí, de muitos anos depois, né? Sendo considerado um dos mais importantes autores do desenvolvimento infantil, das teorias de aprendizagem. Tá? Então, ele morreu muito novo. Imagina se esse homem tivesse se tivesse vivido mais tempo. Quanto ele poderia ter contribuído, né, para o desenvolvimento infantil. Ele nasceu na Bielorrússia, observem o período, 1896 a 1934. Então, esse é um período social, um período histórico importante. O que aconteceu na história do mundo nesse período até 1930, gente? Quem lembra? O que rolou aí? A gente tem, especialmente, né, o grande fato histórico é a Primeira Guerra Mundial, que ficou mal resolvido e todo mundo já sabia que ia acontecer a Segunda. Né? E a partir da Primeira Guerra Mundial, a gente começou a formar alguns blocos de países. Então, a gente tem
a gente tem o socialismo, né, com força na região onde ele nasceu, e ele foi completamente influenciado pelas ideias marxistas. Então, isso fica notadamente marcado em toda a sua obra, né? O materialismo dialético de Marx, ele tenta criar uma nova psicologia, né, com base nas ideias marxistas. Não era criar um marxismo psicológico, né, digamos assim, mas com base nas ideias de Marx, ele tenta transpor a criação de um novo conceito de homem, né? Um homem que é constituído na e pela sociedade, na e pela cultura. Então, é um homem que nem é fruto do meio, nem é independente do meio. É um homem que, ao mesmo tempo que ele se difere do seu meio social, ele é constituído por este meio social, neste meio social. Tá? Então, é uma ideia de relação intrínseca entre sujeito e sociedade, né? Quem melhor desenvolveu esse conceito de sujeito social foi Vygotsky. E por quê? Ele vivia em um país socialista, vivia numa região socialista, em época completamente de efervescência do socialismo e das ideias marxistas. Então, toda vez que a gente vai entender um teórico, a gente precisa entender o contexto que ele está. Certo? Observem que ele nasceu no mesmo ano de Piaget, foram contemporâneos, mas eu particularmente não sei se eles chegaram a trocar algum tipo de correspondência ou se conheceram. Bom, então, como eu já adiantei para vocês, para Vygotsky, o homem ele é constituído na e pela cultura. Então, eu não tenho como falar da formação de um sujeito e ele tentava se apropriar desse processo de individuação. O sujeito nasce no meio social e desse meio social ele se torna um indivíduo. É como se a gente meio que brotasse desse meio social. A gente se constitui nele, a gente se constitui através dele, ao mesmo tempo que a gente constitui essa cultura, né? E temos essa ação aí dialética e recíproca de constituição. E para Vygotsky, essa constituição do sujeito na e pela cultura se dá através da atividade, né? Que é a forma como o sujeito ele age e interage com o meio social. Então, a atividade que pode ser atividade laboral, que pode ser atividade inclusive do brincar. Nesse livro aqui que eu vou mostrar a vocês, que foi de onde eu tirei o texto acessório sobre desenvolvimento e aprendizagem, o capítulo seguinte, né, desse livro, A Formação Social da Mente, tem um capítulo sobre o brinquedo, como Vygotsky entende o brinquedo. E ele não entende o brinquedo como algo que vai dar prazer ou desprazer a uma criança. Ele entende o brinquedo como uma atividade. Tá? E a gente se constitui enquanto sujeito nesta cultura, mediado pelas atividades. E as atividades que a gente desenvolve, as atividades que a gente exercita no meio social, elas são também mediadas por ferramentas. Né? Então, quando se a gente quer bater um martelo ou bater um prego, a gente pega um martelo. O martelo é uma ferramenta. Então, a gente tem ferramentas externas para atingir determinados objetivos e temos ferramentas internas, ferramentas psicológicas que nos ajudam a nos desenvolver e atingir objetivos de aprendizagem. E uma dessas ferramentas que faz o meio de campo do indivíduo com o meio cultural são os signos, né? São os símbolos, são os signos. E qual é o signo maior que nós temos? A linguagem. A linguagem verbal, seja oral ou seja escrita, é através da linguagem que nós acessamos o pensamento. Então, ninguém faz transmissão de pensamento. Como é que a gente acessa o pensamento um do outro? Como é que a gente sabe o que o outro está pensando? Como é que a gente se comunica entre as diversas subjetividades? É através dos signos e é através da nossa linguagem. Então, as atividades, as ferramentas e os signos, é como se o signo fosse uma ferramenta, é o que nos faz ter acesso à subjetividade do sujeito. Tá certo? Então, observem que Vygotsky tem uma visão muito mais social, né? Muito mais profunda
né, do que os outros autores que a gente já viu. Então, como é que ele fala dessa relação entre pensamento e linguagem? Deixa eu tirar minha tela aqui que está cobrindo. Podemos afirmar, então, que é necessário um método que revele o que o sujeito pensa, o que representa e o que compreende das suas relações com o mundo. Assim, diante da fala do sujeito, acreditamos encontrar essa representação ou compreensão do pensamento. Então, a gente acredita que consegue entender o que o sujeito pensa através da sua fala. Afinal, precisamos levar o sujeito a exteriorizar o seu pensamento, sendo que somente na palavra falada é que será possível captar o momento de verdade. Ou seja, a gente só tem acesso à subjetividade através da palavra falada, da palavra escrita. E esse encontro entre a palavra e o pensamento é o significado. A gente vai ver ali daqui a pouquinho que Vygotsky faz a diferença entre sentido e significado. Significado é subjetivo. É o momento em que a palavra, o que eu estou dizendo a vocês, está chegando até o pensamento de vocês. O significado que você dá é esse encontro da palavra com a sua subjetividade. Então, o significado ele pode variar muito. O sentido vai depender do contexto. Então, para ficar mais claro, eu vou passar aqui o slide para vocês. Então, a relação entre sentido e significado. O sentido da palavra está inserido no contexto da frase, do parágrafo, do texto completo. Eu posso entender o sentido das coisas quando eu entendo o seu contexto. Mas isso é o sentido. O significado vai ser dado pelo sujeito. Então, diferente do que Piaget dizia, de que os significados, de que os sentidos, eles veem o objeto, é como se o objeto não tivesse sentido, ele só tem sentido na relação com o sujeito. No materialismo dialético, a gente entende que os objetos, o mundo material, existe um sentido. Ele pré-existe independente do homem que o observa e que se relaciona com ele. Existe um sentido construído socialmente. Quando o homem, o sujeito, a pessoa se relaciona com esse mundo externo, ela oferece um significado que vai além do sentido daquele objeto. Qual é o significado daquilo para a subjetividade daquela pessoa? Tá certo? Então, a gente pode dar um sentido, e o sentido está na coisa, contextualizada historicamente, socialmente, e o significado é o encontro daquele sentido com o pensamento, com a subjetividade. Tá claro, gente? Bom, e aí o Vygotsky ele também, além de dar essas ideias, porque como ele se apropriou muito da questão da linguagem, então ele fazia essas reflexões, essas contribuições semânticas, especialmente para entender o que é um conceito cotidiano e o que é um conceito científico, né? Porque ele queria entender como as crianças aprendiam os conceitos científicos também, tá? E aí, para ele era importante compreender em que momento a escola vai de fato contribuir para o desenvolvimento, né? E o que Vygotsky chamava a atenção é que a criança, antes da fase escolar, ela já tinha alguns conceitos potenciais. Ela já conhecia algumas coisas, ela tinha uma noção do mundo, né? Ela não vai zerada para a escola e na escola ela aprende tudo. Na escola ela vai aprender os conceitos científicos, mas o conceito cotidiano ela aprende na sua vivência social, familiar, em comunidade. Então, o Vygotsky começou a perceber o seguinte, que para o desenvolvimento dos conceitos científicos havia um grande impacto do aprendizado escolar. Então, crianças pré-escolares teriam um desenvolvimento real de conceitos cotidianos, mais ou menos parecido, independente da cultura, né? Claro que independente da cultura, não. Independente da sua fase de desenvolvimento, mas crianças escolarizadas conseguiam ter um desenvolvimento de conceitos científicos muito superior do que as crianças não escolarizadas.
E então isso mostra como a escola, a escolarização, pode de fato ampliar o desenvolvimento do sujeito. E daí, né, dessa percepção, ele criou esse conceito de zona de desenvolvimento proximal. Então, a criança tem um nível de desenvolvimento real, que é aquilo que ela já sabe fazer. Então, a criança já sabe algumas coisas, já sabe fazer algumas coisas. É o seu nível de desenvolvimento real. Quando vem um parceiro mais experiente, que pode ser uma criança mais velha ou um adulto, ou seja, o professor no ambiente de escolarização, esse professor vai atuar na sua zona de desenvolvimento proximal. Ou seja, eu pego aquilo que a criança já sabe, ofereço mais informação, conteúdo, desenvolvimento de habilidade, próximo àquilo que ela já sabe, para que ela entre num nível, ela saia do nível de desenvolvimento potencial e esse nível de desenvolvimento potencial se torne um nível de desenvolvimento real. Então, a criança ela já sabe alguma coisa, na zona de desenvolvimento proximal, o adulto ele atua, ou a criança mais experiente, e essa pessoa mais experiente vai fazer com que aquilo que era um conhecimento potencial se torne um conhecimento real. Aquilo que a criança só consegue fazer com ajuda, no futuro ele vai conseguir fazer por ele mesmo sozinho. E observem como ele vai fazendo esse desenho ascendente. À medida que eu transformo o nível de desenvolvimento, deixa eu ver se eu pego aqui uma caneta. À medida que ele transforma um nível de desenvolvimento potencial, se transforma num nível de desenvolvimento real, eu já digo que esse meu nível de desenvolvimento real é superior àquele anterior, certo? Aí o adulto entra novamente, faz a zona de desenvolvimento proximal, ele vai atuar no nível de desenvolvimento potencial. Esse nível de desenvolvimento potencial vai se tornar real e superior ao anterior. Então, à medida que a criança, e isso se aproxima do que Piaget fala de acomodação majorante, concordam? Né? Ou seja, de equilibração majorante, ou seja, a aquisição de conhecimento ela é sempre superior. A gente não volta, né, ao nível anterior. Não tem como eu conhecer algo e ficar pior do que conhecer menos, né, do que eu sabia antes. Então, tem uma frase do Einstein, que eu não sei se é mesmo do Einstein, que roda aí na internet, né, uma mente que se abre jamais voltará ao seu tamanho, a novas ideias. A mente que se abre a novas ideias jamais voltará ao seu tamanho original. Então, é a mesma coisa de equilibração majorante. É a mesma coisa desse conceito de zona de desenvolvimento proximal. Tá certo? E assim vai crescendo. Tá? Esse é um conceito importante que teve um impacto pedagógico fundamental sobre a importância da escola no desenvolvimento. É como se o Vygotsky estivesse dizendo assim, olha, a criança ainda não está preparada, ela só vai estar preparada com a atuação desse cara aqui, mais velho, nessa interação social, é que a criança vai se desenvolver. É a aprendizagem que vai gerar o desenvolvimento. Tá? E nesse sentido, ele se afasta de Piaget. Então, observem que eles têm coisas que se aproximam e observem que eles têm coisas que se separam. Eles entendem que a aprendizagem ela é ascendente e eles se aproximam. E eles dão uma outra ênfase, onde Vygotsky diz que o desenvolvimento ele vai acontecer depois da aprendizagem. E Piaget vai dizer que a criança precisa estar desenvolvida para conseguir aprender. Então, eles têm aproximações e eles têm afastamentos. Tá certo? Quem tá certo? Os dois. Né? E nenhum dos dois. Então, ninguém está completamente certo. São perspectivas diferentes que a gente pode adotar nas nossas práticas pedagógicas. E eu quero que vocês pensem nisso quando vocês estiverem fazendo a ferramenta de vocês. Então, eu preciso fazer uma atividade onde a criança já tem condição, né? A ferramenta de vocês, se vocês estão pensando aí numa faixa etária. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser uma atividade que desafie, onde, pela interação social, ele possa aprender mais. Tá certo? E se desenvolver. Então, deixa eu passar aqui. Que ele não está passando. Pronto.
E para a gente terminar, né, a aula do Vygotsky se dedicou muito às crianças com deficiência, né, que é chamado do estudo da defectologia, que é o estudo das deficiências, né, do desenvolvimento. E ele traz uma visão tão bacana lá atrás, né, quando ele publicou em 1924, imaginem vocês, de que a criança deficiente ela não é menor do que a criança normal. Ela não pode menos. A criança deficiente ela também se desenvolve, mas ela se desenvolve de uma maneira qualitativamente diferente da criança típica e não quantitativamente. Então, lembrem bem que no início do século XX, lá de preparação para a Primeira Guerra, o que foi que surgiu de maneira muito forte, Piaget até trabalhou com esses caras, que foi o Binet, o Simon, que trabalharam na criação dos testes de QI. Qual era a ideia do teste de QI, gente? Mensurar o nível de inteligência e segregar as crianças com inteligência inferior, com QI inferior. E o que Vygotsky vem diz é o seguinte: não é isso que me interessa, se ele tem um nível maior ou menor de inteligência. O que me interessa é como ele se desenvolve ou o como eu posso atuar para ele se desenvolver do jeito dele, tá? É mudar a perspectiva da visão da deficiência. É isso que Vygotsky traz. Foi ele que trouxe lá em 1924. Hoje nós estamos em 2018, ainda discutindo práticas de inclusão. Agora, né, coisa de 10 anos atrás, 15, é que se começou a perceber que as crianças com deficiência podem e devem estudar na escola regular, né? E não naquela segregação que tinha com as escolas especiais. Mas, para isso, essas crianças com deficiência, elas precisam de meios e instrumentos diferenciados, né? Então, e esses meios precisam estar inclusos no sistema educacional. E não separar essas crianças para que elas não interajam com os outros. Foi Vygotsky que trouxe isso. Na Declaração de Salamanca, de 1994, já se fala disso. E apenas anos e anos depois da Declaração de Salamanca é que isso, de fato, tem crescido nos países. E aqui no Brasil a gente vive um atraso sem tamanho em relação à inclusão de crianças com deficiência. As escolas não estão preparadas, as escolas não têm instrumental, não têm pessoas qualificadas para lidar com crianças com deficiência e para fazer essa inclusão, né? Basta a gente ver um pouco aqui na realidade da nossa região, onde as escolas nem psicólogo têm. Nem ninguém que cuida, que olha pelas crianças, além do professor e do coordenador, né, pedagógico. O professor está ali envolvido nas suas atividades pedagógicas, precisaria de um suporte de um psicólogo ou de um psicopedagogo, alguém que pudesse dar esse suporte em termos de aprendizagem, pudesse orientar esse professor. E isso não acontece, né? É só a gente olhar isso aqui. E Vygotsky traz isso de uma maneira muito bacana, porque ele diz assim, existe um núcleo biológico da deficiência e existe um núcleo social, que é aquilo que a gente faz com a criança que tem deficiência. Então, aquilo que a gente faz com a criança que tem deficiência vai impactar fortemente nas suas possibilidades de desenvolvimento, mais do que a deficiência em si, né? Claro que a deficiência vai trazer uma série de limitações, mas ele diz, não me interessa. O que eu quero não importa o quanto ele vai fazer, mas como ele vai fazer e como ele pode se desenvolver. Tá bom, gente? Então, sobre Vygotsky, de maneira geral, hoje, para o que a gente precisa para a nossa disciplina e para o que a gente precisa hoje, né, dentro da graduação, vocês entenderem os principais conceitos do Vygotsky, porque caso vocês tenham interesse, aí vocês podem procurar mais, né? Então, quem compartilha dessa visão um pouco mais social da psicologia, que tem interesse aí na visão sócio-histórica, Vygotsky é um grande, né, é uma grande referência, né, dessa área, tá bom? Espero que a aula tenha ficado clara para vocês. Eu coloquei 3 videozinhos daquele de animação para ajudar. O texto do Vygotsky não é um texto tão simples de entender. Às vezes requer que a gente leia, volte atrás, reflita, leia de novo, caminhe no texto. Mas, como eu já disse a vocês, nada como a gente ler na fonte.
Então, eu coloquei o texto principal, que é o texto didático, que está na Biblioteca Virtual de Aprendizagem, Biblioteca Virtual Universitária, e tem esse livro físico da nossa biblioteca da faculdade, A Formação Social da Mente, o capítulo 6, que eu não vou achar agora para mostrar para vocês, mas o capítulo 6, aqui, Interação entre Aprendizado e Desenvolvimento, que vocês devem ler também, tá bom? Então, a gente se vê no nosso encontro presencial. Até mais!